crianças, começamos a nossa aula de hoje fazendo a leitura do texto Sonho de Ícaro. Contam os que sabem que Dédalo foi um homem muito sábio na Grécia. Ele era o pai de Ícaro. Quando eles estavam presos no labirinto do Minotauro, teve a ideia de construir 2 pares de asas para ele e o filho fugirem dali. Dédalo construiu-as com as penas dos pássaros, depois os colou em cera. Antes de levantar voo, disse ao filho: não voe muito alto perto do sol, a cera derrete. Nem voe muito baixo, perto do mar, a umidade deixa as penas pesadas e você pode cair. Mas a sensação de voar foi tão estonteante para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto do pior acontecer. A cera derreteu, Ícaro perdeu as asas, caiu ao redor do mar de Creta e morreu afogado. Aí eu pergunto para vocês, quem é que nunca sonhou em voar bem alto, hein? A gente viu aqui que, segundo a mitologia grega, Ícaro ele realizou esse sonho, só que ele pagou um preço bem caro, né? Em seguida, nós temos a interpretação de texto. O textinho Sonho de Ícaro vocês podem colar no caderno, as perguntinhas também e as respostas vocês vão escrever no caderno, tá? Então, primeira pergunta, quais são os personagens do texto? B, onde eles estavam presos? C, por que Dédalo construiu 2 pares de asas? D, que recomendação o pai deu ao filho, né? Qual foi o conselho que o pai do Ícaro deu a ele? E, copie o trecho do texto que comprova se Ícaro obedeceu ou não seu pai. Ícaro obedeceu, Ícaro seguiu as recomendações do pai dele? Se ele não obedeceu, tem um trechinho lá que mostra por que ele não obedeceu. Vocês vão copiar esse trechinho do texto aí na questão E. E F, no fim, o que aconteceu com Ícaro? A atividade 2 é uma produção textual. Vocês vão observar a figura que tem na folha e produzir um texto relacionado a ela falando sobre sonhos, tá? Não esqueçam de colocar a pontuação correta, o parágrafo, a letra maiúscula no início das frases, pontuar com vírgula, com ponto de exclamação, se houver pergunta, com ponto de interrogação. Se vocês forem colocar um diálogo nesse texto, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula, tá? Vocês podem escrever esse texto de 2 formas. Vocês podem escrever em primeira pessoa o que? Eu. Posso escrever como se fosse eu ali dormindo, sonhando. Ou em terceira pessoa, que é quando eu falo de outra pessoa, né? Vocês podem usar até o Ícaro, se vocês quiserem, tá? É claro que vocês não vão copiar a história que vocês acabaram de ler, mas vocês podem escrever sobre ele também. Fiquem à vontade. E para todo texto tem que ter um título, tá? Então não esqueçam de colocar o título e sejam criativos, tá bom? E a nossa aula terminou. Até a próxima. Se cuidem. Beijos.